Graças a Deus, igreja, novamente. Antes de só ir para o texto, eu queria só, acho que eu não fiquei claro. Quando eu falei que eu fui para Recife, eu fui no início desse mês, porque lá na igreja de Recife, a primeira igreja, ele completa 150 anos de existência, né, a igreja de Recife. E ele tem uma semana dedicada a missões. E eu fui para a igreja de Recife justamente pelo esse curso do CPO, né, que eu conheci algumas pessoas e me indicaram para eu ir para lá, para deixar um pouquinho claro, que eu acho que eu falei por cima. E assim, eu tive o rico privilégio lá, a gente teve o rico privilégio de ter um estudo com o pastor Augusto Nicodemos, pastor Ronaldo Lidório, pastor Mariano, pastor Cláudio Henrique, entre outros que estavam lá, professores de seminário que estavam lá. Só para deixar um pouquinho mais claro, porque acho que eu falei e não expliquei um pouco aos amados irmãos. Eu queria que os amados irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 4, versículos 31 a 38. Antes de ler, também agradecer a essa igreja, né? Porque essa igreja tem um coração voltado a missões. Uma igreja que olha pelos missionários, olha por missões. A gente, numa reunião do presbitério, a gente falando, essa igreja abraçar 3 congregações não é fácil. Manter 3 congregações, né? Pedra d'Água, Buqueirão e Cabaceiras. Mas louvado seja Deus, que essa igreja ela tem uma visão, um olhar para missões. Que é isso que fomos chamados e é isso que vamos estudar hoje. Através da vida do nosso amado Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 4, versículos de 31 a 38. Amém? Todos encontraram? Podemos ler? E diz assim a palavra do Senhor: Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. E diziam, então, os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessartes se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é um semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e maravilhoso Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Quebranta, contrita. Que o Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, possa transformar nosso coração e a nossa mente. E que a Tua palavra possa penetrar, rasgar o nosso coração. É isso que eu te peço. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém? Eu nunca vou ser missionária. Nunca. Nunca. Assim foram as palavras de Ida Scudder, quando os seus pais chamaram para fazer missões. E ela disse: eu nunca vou ser missionária. Nunca, nunca. Ida Scudder, ela foi uma jovem que nasceu na Índia. Ela tinha sido educada e criada por seus pais que eram missionários. Seu avô era missionário, seus tios eram missionários, seus irmãos e seus primos. E Ida, quando chega a uma certa idade, ela vem da Índia e vai para os Estados Unidos. E ela começa a ter as regalias da vida nos Estados Unidos, estudos, vida boa. Ela começa a ser criada e começa a ter se vestir bem, ter carruagem, ter
vamos ter uma vida melhor. Pois Ida dizia, eu nunca vou voltar para a Índia. Eu detesto aquele lugar, é muito calorento, tem muito inseto. A vida é desprovida de muita coisa. E Ida, ela vai para os Estados Unidos. E o seu pai, sua família, envia Ida para estudar nos Estados Unidos, ter os seus estudos. E é isso que tinha no coração de Ida. Só que isso não era a vontade de Deus. E em um certo momento de Ida já jovem, o pai de Ida manda uma carta para Ida e diz assim, Ida, vem, que sua mãe está doente. E Ida vai e diz, eu vou, mas com o objetivo de voltar, eu não fico nesse lugar. E quando Ida chega e começa a cuidar de sua mãe, e ela sempre dizendo, assim que minha mãe ficar melhor, eu volto para os Estados Unidos. Eu não quero esse lugar é horrível. Um lugar que é calorento, que tem muito inseto, que crianças morrem de fome. Só que um dia, Ida, na sua escrivaninha, escrevendo para uma de suas melhores amigas, falando que estava ansiosa para voltar para os Estados Unidos, quando menos espera, já à tarde da noite, ela escuta na porta uma tosse. E ela sabia que era costume dos hindus chamar algumas pessoas para chamar a sua residência. Não era batendo, era tossindo. Ela vai abrir. E era um hindu de uma caixa privilegiada. E ela diz, aí o hindu diz a ela, é você que é a nova médica? Ela diz, não, eu não sou médica. Quem é médico é meu pai. Eu não sou médica. Deixa eu chamar ele. Ela disse, não, não chame. Aí disse, o que houve? Ela disse, minha esposa está doente, está precisando de um médico. Mas a minha caixa é elevada e minha esposa só pode ser atendida por outra mulher, porque nenhum homem pode havê-la. E Ida diz, eu não sou médica. Deixa eu chamar meu pai? Não, nenhum homem pode ver a minha esposa. Ida, mas o que podemos fazer? Ela disse, se você não for lá, minha esposa morre. E foi embora. Ida subiu para seu lugar com aquilo na mente. Como pode? Com poucos minutos depois, se bate à porta novamente. Era um muçulmano. Ida, você é a nova médica? Ida, não, não sou médica. Quem é médico é meu pai. O que houve? Minha esposa está doente. Deixa eu chamar meu pai, ele é médico. Não, não. Minha esposa não pode ser vista por nenhum homem. Alá não deixa. Mas ela vai morrer. Que morra. Mas o homem não pode ver. Ida sobe. Pela terceira vez, bate-se à porta naquela noite. Outro homem, esse Ida conhecia, era um pai de uma das crianças que a missão cuidava. Ela disse, com certamente, esse aqui veio falar sobre a criança. Aí, o que houve? Ela disse, não, é minha esposa, uma mulher está doente. Deixa eu chamar meu pai? Não. Você não pode? Não. Então ela vai morrer. Ida escuta e sobe no seu quarto e começa a pensar, que lugar é este que deixa suas mulheres e suas jovens morrerem por não deixar um médico a ver? E logo cedo pela manhã, Ida pede a um servo seu para saber daquelas mulheres. E quando o servo volta, o servo diz, todas morreram. Ida, no mesmo momento, Ida entendeu. Eu tenho que voltar para os Estados Unidos. Mas para estudar medicina e voltar e trabalhar nesse lugar. Eu preciso fazer algo para salvar essas mulheres. Para cuidar dessas crianças. E assim Ida faz, vai para os Estados Unidos, estuda medicina e volta para trabalhar, por onde passa o resto de sua vida trabalhando. Uma obra missionária, pregando a palavra e fazendo medicina naquele lugar.
O contexto da vida de Ida, irmãos, é por muitas vezes o nosso contexto. Por muitas vezes não queremos enfrentar a obra a qual Deus nos chamou, a qual Deus tem nos chamado a fazer. Nós somos chamados para Deus, mas ao mesmo tempo enviados por Ele para pregar a palavra de Deus. Nesse texto a qual acabamos de ler, Jesus ele está ensinando ao seu discípulo a obra missionária a qual eles iam enfrentar. Jesus está ensinando, esse é um momento bem peculiar, porque é aquela passagem logo em seguida que Jesus ele está saindo da Judéia para ir para a Galiléia, e no meio do caminho eles tinham que passar pela província de Samaria. E ele encontra uma mulher, a qual estava num poço, e Jesus ele vai ter com aquela mulher e conversar. E esse contexto é logo em seguida da conversa de Jesus com a mulher samaritana. Jesus, ele indo para esse lugar, ele senta e chega essa mulher para tirar água do poço. Essa mulher samaritana. Enquanto seus discípulos tinham ido à cidade a comprar comida. E Jesus começa a ensinar, na volta dos seus discípulos, Jesus começa a ensinar a obra missionária que eles deveriam ter. E vamos aprender a primeira lição que podemos tirar em ensinamento de Jesus a seus discípulos. Versículos de 31 a 34. Diz o seguinte: nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhe disse: uma comida tenho para comer, que não vos conheceis. E diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? E disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Primeira lição que podemos tirar para nossas vidas. A nossa missão é fazer a vontade de Deus, aquele que nos enviou a fazer a boa obra. Nessa passagem, aqui Jesus diz a mensagem, a palavra, que Jesus tinha o quê? Fome. Jesus tinha sede. Jesus estava cansado. Voltando um pouquinho no Evangelho, a gente vai ver isso. Lá no versículo 7 do capítulo 4 vai dizer: Jesus pede água àquela mulher. No versículo 5 ele vai dizer, versículo 6, Jesus senta ao lado da fonte porque estava cansado da viagem. A gente primeiro vê aqui Jesus mostrando Deus homem, um Deus pessoal, que tinha sede, fome e cansaço. Mas ele diz: é preciso que eu faça a vontade do meu Pai, aquele que me enviou. Primeira lição é fazer a vontade de Deus diante das circunstâncias, das adversidades, diante das tribulações. A gente vê aqui Jesus, Deus homem cansado, com sede e com fome, mas ele disse: não é hora de comer, mas sim hora de fazer a vontade do Pai. É essa a vontade de Deus, é entender que a nossa satisfação é estarmos íntimos com Deus. A nossa satisfação é fazer a vontade de Deus e nos alegrarmos em fazer a boa e perfeita obra do Senhor. A primeira lição que tomamos é fazer a vontade de Deus. E a aplicação que a gente podia tirar para nós, em questão de pergunta: será que estamos fazendo conforme a vontade de Deus em nossas vidas? Lembra que eu perguntei aqui, eu disse aqui aos amados no primeiro momento: por que eu, Senhor? E por que eu? Mas Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus nos chama a fazer a sua vontade, a sua perfeita obra. Assim como Ida, na história de Ida e Escudo, a qual eu acabei de relatar, Ida também não queria ir para a Índia.
Quando ela chega nos Estados Unidos, ela jovem ainda, adolescente para a juventude, estudando, tendo regalias, tendo uma vida boa, se deparar e querer ir para a Índia, num local que uma cultura totalmente diferente, língua diferente, a amizade ela não tinha, a não ser os seus pais. Seu pai só vivia viajando porque fazia obras missionárias, mas ela tinha um viés, assim, um sangue missionário, porque toda a sua família era missionária e tinha se voltado para a Índia para fazer a obra. Mas Deus, ele arruma um meio e uma forma de mostrar para a Ida o que ele queria dela. E Ida resolve ouvir a voz de Deus e fazer a boa obra. E por muitas vezes, Deus ele dá um grito para cada um de nós fazer a boa obra do Senhor. A gente somos chamados a ser missionários. Eu vou dar um exemplo. Não sou eu que sou missionário porque eu fui fazer um curso. Mas eu fui fazer o curso para me capacitar. Mas todos nós somos chamados a sermos missionários. Porque a palavra missionário vem do grego apostoleu, que quer dizer enviado. E todos nós somos chamados por Deus e ao mesmo tempo enviados a fazer a sua missão. Assim que diz Francis Schaeffer, chamados e enviados ao mesmo tempo. Aí vocês poderiam me perguntar, mas eu não tenho, Wellington, mas eu não tenho esse chamado missões como ir aí para a Índia. Mas nós não fazemos só missões indo a lugares longínquos. Fazemos missão o tempo todo. Nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Nós fazemos missões no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa universidade, aonde quer que andemos, nós fazemos missões. Pois somos um povo chamado, separados para sermos santos. É o nosso testemunho. Vocês tiveram uma aula, um seminário com o pastor Leonardo Bessa, não foi isso? E ele disse que lá, como é que ele pregava, ele falou, né? Ele falou para a gente também, ele esteve lá conosco, lá no CPO. Ele diz o quê? A forma de ele evangelizar era com seu o quê? Com seu testemunho. Tem muitas formas de evangelizarmos. Mas a pergunta é, será que estamos fazendo a vontade de Deus e fazer a obra missionária? Ou estamos sendo rebeldes, não rebeldes, mas ou estamos evitando fazer a obra missionária? Eu conversando com o pastor em Recife, eu até comentei isso com o pastor Fábio ontem, eu falando sobre essa questão de eu estar no CPO, e ele me perguntou, Wellington, quanto tempo tem esse desejo no coração? Eu disse, pastor, já faz um bom tempo, mas eu não sei se eu sou chamado para isso. Aí ele olhou para mim e disse assim, Wellington, se tu tem esse tempo todo no teu coração, não é porque tu não tem chamado, mas sim porque tu está brigando com o Espírito Santo. Aí eu olhei assim, realmente, se a gente tem esse desejo de pregar a palavra, e de buscar, e de ensinar, e de ir para frente, de avançar no reino de Deus, é isso o nosso desejo no nosso coração, deve arder por obra missionária. E ter o coração compadecido como Ida, por aqueles que não conhecem a palavra. Porque Ida se compadeceu do coração daquelas pessoas que não tinham Deus no coração. O desejo dela era fazer Deus conhecido àquele povo. Lembra-se que eu falei quem foram as pessoas que lhe procuraram? Um hindu, um muçulmano e o terceiro eu esqueci agora, irmãos. Um pai. Só que ele era um hinduísta. Ele era lá da Índia, né? Uma religião muito conhecida lá. Então ela tinha o desejo de colocar no coração daquelas pessoas Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, falar desse Deus amoroso. Porque ela se questionava como é que eles acreditam em um Deus que prefere que uma pessoa morra do que ela ser cuidada por um médico. É esse Deus amoroso a qual devemos pregar. O primeiro ponto é o quê? Fazer a vontade de Deus. É fazer a vontade e realizar a sua boa obra. Vamos para a segunda lição que podemos tomar aqui. Versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos,
pois já branquejam para ceifa. Versículo 35. Aqui, segunda lição que podemos filmar. O tempo é para agora. O tempo de Deus de pregar o evangelho e fazer missões não é para frente, não é para o futuro, ou esperar naqueles que já foram, que já fizeram, como o missionário Ashbel Green Simon, que trouxe a igreja presbiteriana há 164 anos atrás. Mas o tempo de missões é agora. Olha o que Jesus ele vai falar sobre aos seus discípulos. Disse Jesus, versículo 35, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Ele faz uma pergunta, ele está dizendo assim, Senhor, vocês estão dizendo que ainda temos que esperar 4 meses para colher? Aí ele diz, não é isso, eu porém vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Ele está dizendo, olha, já está pronto para colher, ergue os olhos, vede. O que é que ele está dizendo aqui? Meus amados discípulos, abre os teus olhos e vede que é tempo de colher, de pregar a palavra. E é preciso que cada um de nós abra os nossos olhos espirituais. É tempo de amar aqueles que não conhecem. É tempo de depositar o fruto naqueles que não conhecem a palavra de Deus. Há quantos que precisam ouvir essa palavra? Há muitos. Muitos que precisam, por mais que olhemos para o nosso país e vemos que 90% se declara cristão, mas a gente sabe que na realidade não é. Quando a gente olha para a Europa hoje, a gente vê como a Europa está apostatando da fé. Quando a gente olha para a Ásia, quão vemos países que perseguem cristãos, países que adoram outros deuses. E quantas pessoas não precisam conhecer a palavra de Deus, conhecer o nosso Deus? E da mesma forma que Deus deu a dádiva a cada um de nós conhecermos, é preciso levarmos essa palavra para aqueles que não o conhecem. O tempo de pregar é para agora. Jesus diz, ergue os olhos, diz aos discípulos. Não é hora de eu comer, mas sim de pregar a palavra, porque quando Jesus diz assim, ergue os olhos, Jesus está dizendo, olha para a cidade e qual a multidão que vem, porque lembre-se que Jesus falou para a mulher samaritana e ela correu para a cidade para falar para aqueles, e vinha a multidão da cidade, daquela cidade, e ele ergue os olhos, olha a multidão que vem para ouvir a palavra, não é tempo de eu comer. E Jesus mostra a questão da abnegação, do próprio eu. Não é tempo de eu pensar em mim comer, mas é tempo de eu pensar no próximo. Ergue os olhos. Aprende, vede. Os campos branquejam e é tempo de colheita. É tempo de pregar a palavra. Não é para ontem, nem para amanhã, é para hoje. É hora de pregarmos a palavra do Senhor. E a aplicação para a gente, que eu posso a gente tirar como aplicação nessa segunda lição. Será que estamos vendo e erguendo os nossos olhos, vendo com um olhar espiritual para os campos que necessitam ouvir a palavra de Deus? Os campos missionários, as cidades, ou nem dentro da cidade, mas as pessoas. Será que estamos preparados para essa colheita? Ou estamos sendo inertes, acomodados de pregar a palavra do Senhor? A gente tem uma questão que a gente poderia levantar. Existe, eu não vou citar o nome, mas existe uma seita que ele sai toda semana, de 2 em 2, em grupo de 40, 30 pessoas, de casa em casa, entregando panfletos e falando. Por mais que seja distorcida a visão dele de Jesus Cristo, mas eles estão tentando. Enquanto nós somos acomodados a pregar a palavra do Senhor, porque o tempo é para agora, não é para esperar. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e é isso que teremos tirar como aplicação para as nossas vidas.
Devemos dar bom testemunho, pregar a palavra, mesmo quando não falarmos, mas com a nossa vida, uma vida cristã, uma vida devotada e devocionada ao nosso Deus. É isso que, voltando à história de Ida, ela resolve se capacitar em medicina para ajudar, fazendo a obra, tanto física como espiritual, pregando a palavra. E fala na história de doutora Ida que ela começa a atender e começa a ir itinerante, ela começa a ir para as outras cidades, ela não fica em um canto só. Olha só, isso há anos atrás, Ida já fazia de casa em casa, o que hoje chegou agora no Brasil, né? Com o Jacente de Saúde, o Melhor em Casa, essas coisas, né? E a doutora Ida já fazia isso há séculos. Ir atrás das pessoas, falar da palavra, livrar aquelas pessoas da idolatria. Tem uma parte da história de doutora Ida que ela chega, um cego procura ela para se consultar, ele está perdendo a visão. E ela diz, quando vai tratar ele, diz, o que foi que você fez para essa sua visão estar assim? Ele diz, eu fui a um curandeiro, e o curandeiro pediu para me passar um produto, e o produto que ele passou lá danificou mais do que ajudou. Porque parece que tinha, se me falhar a memória, irmãos, cacos de vidro, junto com Aí ela vai e diz, Senhor, meu Deus, tanta ignorância, eu preciso sair mais e ver mais as pessoas. E ela vai, fazendo e pregando a palavra. Mas a terceira lição que a gente pode tomar para nossas vidas é que, vamos ler o versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna, e dessartes, e se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. A terceira lição aqui que a gente pode trazer para nós é o quê? A recompensa do Senhor. Jesus ele vai dizer que ainda naquele momento os ceifeiros recebem a recompensa. E a recompensa que ele diz aqui, o que eu acho lindo é o quê? Entesoura fruto para a vida eterna e dessarte se alegram. A nossa recompensa é se alegrar em fazer a obra, sermos satisfeitos em fazer a obra do Senhor. Porque somos chamados, o que é que Jesus diz? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Somos escolhidos a pregar a palavra de Deus. E isso, nosso coração deve ser mais do que alegre, bem-aventurados somos por esse rico privilégio. A primeira pergunta do breve catecismo de Westminster diz o quê? Qual o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo e se alegrar nele para sempre. Devemos adorar a Deus, glorificar a Deus em todas as ações essas, ações missionárias, porque somos enviados. E nessas ações missionárias nos alegrarmos, gozá-lo, vivermos em vida de alegria com Deus. Essa é a nossa maior recompensa. Por mais dificuldades que encontremos na nossa obra missionária, porque obra missionária que eu falo é sermos enviados a pregar a palavra. Não vai ser fácil, irmãos. Não tem vida fácil para pastor, para seminarista, para presbítero, para diácono, para missionário, para cristão. Não temos vida fácil, porque somos contrário a este mundo. Não teremos vida fácil. Não teremos uma vida de facilidades, mas teremos uma vida de refrigério, de paz, de alegria, porque essa o Espírito Santo nos dá em fazermos a obra. Apesar de muitas vezes nos abnegarmos das nossas próprias vontades, dos nossos próprios desejos.
Quando eu fui para o curso CPO, eu ficava pensando, passar 30 dias longe da minha esposa, dos meus filhos, do conforto da casa, né? Para irmos estudar, abdicarmos de um mês de férias. Eu trabalhei um dia, no outro dia eu viajei no domingo, eu trabalhei na sexta-feira, tive o sábado para organizar a mala, eu viajei no domingo, dia 2 de julho. Cheguei em casa dia 31, 6 horas da noite, no outro dia eu estava 7 horas no trabalho. É fácil não, mas regozija o nosso coração, nos alegra fazer a vontade de Deus. É bom demais. E como fui edificado naquele lugar? Pelas experiências, pelas histórias de muitas pessoas, por história de uma amiga lá da minha sala, Libine, uma mulher que era da Costa do Marfim, descendente de uma tribo. Ela é tida como uma princesa na tribo dela, veio para o Brasil estudar e achou Jesus Cristo, se converteu e estava fazendo o CPO comigo lá. E o desejo dela do coração, ela chorava quando ela pensava na sua família, que ainda muitos são um tio dela é curandeiro, eles adoram alguns deuses, e ela chorava quando pensava, e agora eu quero voltar para a minha terra para pregar Jesus. Como é bom, irmãos, ver esse ardor no coração de outra pessoa, de tantas outras que estão em campos tão difíceis. Como uma amiga também que trabalha com os ribeirinhos na Amazônia, ela diz que passa horas subindo o rio na catamarana para pegar a palavra, e ela disse que é tanta cidade ribeirinha que não dá conta, ela e o grupo, né, porque é um grupo missionários, né, não dá conta. E como chega notícias de campos que estão precisando de missionários. Lá teve campos precisando em Maranhão, no Piauí, em Minas Gerais. Olha, tem algum missionário aí para ir para Minas Gerais, outro para Maranhão. Porque é o quê? Precisa de missionários, precisa de pessoas para levar a palavra. A gente pensa que, por mais que o nosso país se declare 90% cristão, mas precisa de campos. Ou existe campos, precisa de obreiros. É o que Jesus diz? Orem para que venham mais obreiros, pois a seara é grande. Isso que devemos entender. Mas a nossa recompensa, Jesus diz, é a alegria presente. E no futuro a vida eterna, pois estamos acumulando frutos para a vida eterna. Olha o que ele diz aqui no versículo 36. Entesoura o seu fruto para a vida eterna. Estamos guardando tesouros para a vida eterna. Não é tesouros aqui na terra. Nós nos preocupamos mais com aquilo que vamos ter aqui na terra. Mas a nossa preocupação é em tesourar para a vida eterna. Quarta lição que podemos trazer para nossas vidas. Versículos 37 e 38. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. O que é que Cristo quer ensinar os discípulos dele? Aqui, que eu tirei para mim. A nossa missão aqui não é individual, mas sim coletiva, cooperativa, colaboradora. Pois Jesus diz aqui, uns são semeadores, outros ceifeiros. Vou te mandar, diz aos discípulos, vou te mandar para um lugar para ceifar onde vocês não plantaram. Porque quem plantou? A mulher samaritana. E viria pessoas daquela cidade e diz, olha, agora ergue os olhos porque é tempo de colher. Pois a mulher samaritana semeou e falou da palavra. Nossa missão, além de ser chamados e sermos comissionados a pregar a palavra, mas também a nossa missão tem que entender como igreja, como família de Deus, é uma missão coletiva e cooperativa. Como eu falei no início, muitos, eu não tenho chamado para ir
pregar lá em uma mensagem essa semana de uma irmã de... Eita, eu tentei ouvir ali o local e não esqueci. Esqueci da cidade. É no sul ali de Pernambuco. A irmão, Wellington, nossa igreja, a SAF da nossa igreja está orando por você e por sua família. E eu olhei assim e disse, que bênção, uma igreja que eu nem conheço, que assim, que eu nunca tive o privilégio de ir lá, mas ela ligou para mim para dizer que estava orando por mim e por minha família. O nome dela eu me lembro, Ana Maria, não lembro, eu esqueci agora a cidade, fugiu. É no sul de Pernambuco. Aí eu comecei a questionar, comecei a entender como é que ela soube da minha existência, na verdade. Aí eu entendi que tem uma irmã da minha sala que ela é presidente da SAF, ela é secretária da Sinodal de lá. E ela coloca o nome de missionários para outras SAFs orarem. E eu soube a semana passada que essa SAF estava orando por mim e por minha família. Eu disse, que bom saber que tem outras pessoas que oram, que às vezes nem conhecem, mas eles estão fazendo o quê? Uma obra missionária. Assim como os irmãos fazem aqui por a menina lá de Cabo Verde, né, pastor? Kátia. Como é bom saber que há uma igreja que ora, há uma igreja que está envolvida. Nós somos um coletivo, não devemos pensar só em nós, devemos pensar na igreja perseguida, naqueles irmãos ali na Coreia, na China, que tem que se esconder para poder falar da palavra do Senhor, lá no Líbano, no Iraque e tantos outros lugares. É preciso orarmos por esse povo, é preciso saber e entender que nesse coletivo não há ninguém melhor do que o outro, cada um tem um papel diferente. Lembra-se quando Paulo ele exorta a igreja de Coríntios, lá na primeira carta de Coríntios, no primeiro capítulo, quem sou eu ou quem é Apolo? Ou quem é Pedro, ou quem é... Pois ninguém é quem semeia nem quem ceifa, mas sim aquele que dá o crescimento, que é o coletivo e cooperativa. Pois nós ouvimos um chamado, olha o versículo 38. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalhadores, e vos entraste no seu trabalho. Irmãos, a obra missionária, por exemplo, a obra que começou aqui nessa igreja não começou agora, começou na implantação da igreja em Campina Grande. Quando primeiros missionários vieram aqui pregar, trazer o evangelho. Lá em Garanhuns se fala muito na história do Dr. George Butler, que foi o primeiro missionário americano que chegou em Garanhuns. E lá hoje o presbiterianismo é forte em Garanhuns. Tem uma escola, tem um instituto bíblico, tem 6 ou 7 igrejas, se não me falha a memória, 6 ou 7 igrejas lá em Garanhuns. O missionário Butler, lá em Canhuti, uma cidade próxima, ele construiu uma escola, um hospital e a igreja. Foram esses missionários que vieram há anos atrás, Simonton, John Rocker Smith, que trouxe ali para Recife. Mas é porque eles são mais importantes que nós? Não. Porque eles tiveram coragem de fazer a obra missionária, mas foi o Espírito Santo, através do chamado de Deus para a vida deles. E assim também pode ser nas nossas vidas. Mas somos cooperadores, somos iguais na obra do Senhor. Não há ninguém melhor do que ninguém. Como Paulo exorta lá em Coríntios, Jesus está dizendo aqui, olha, e o que eu acho lindo nessa passagem é porque os discípulos, eles estavam ali ao lado de Cristo, mas ele diz, olha, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Porque quem plantou foi quem? A mulher samaritana. E lá no início do capítulo 4, Jesus diz o quê? Que a mulher samaritana, quando Jesus fala com ela diz, o Senhor, homem judeu falando comigo, uma samaritana? É interessante como Jesus usa pessoas improváveis, pessoas para os nossos olhos fracas. Mas quando, no versículo 39 diz assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em quem? Em Cristo, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho. Muitos creram e acreditaram em Jesus pelo testemunho daquela mulher.
Os discípulos estavam ali. Os discípulos foram chamados a dedos por Jesus, os apóstolos, os discípulos que seguiam. Mas naquele momento, quem levou a palavra foi quem? Uma mulher samaritana, que aos olhos dela mesmo não era digna de falar com um judeu. Aos olhos dela era uma pecadora. Pois Jesus diz, olha, tu diz a verdade, pois tu não é esposa deste homem, acusando o pecado, mostrando o pecado dela. Mas Jesus usou aquela mulher para chegar àquela cidade. E muitos creram. Os improváveis e as circunstâncias que Jesus nos usa. Jesus vai nos usar em momentos de circunstâncias adversas ou quando achamos que nós somos fracos e não somos capazes de pregar a palavra. Jesus nos usa. Porque a obra missionária não é pelas nossas capacidades ou pelo nosso intelecto ou por aquilo que podemos fazer, mas sim é por aquilo que Jesus faz em nossa vida. É Jesus, é Deus Pai, é Deus Filho nas nossas vidas. É Ele nos usando como instrumentos na sua mão. Não somos nada, irmãos. Nós somos pecadores e falhos como aquela mulher samaritana. Que aos nossos olhos somos tão pequenos, tão fracos, tão incapazes. Mas através do poder do Espírito Santo podemos fazer milagres. Através do poder do Espírito Santo podemos impactar corações. Podemos impactar cidades. Através do nosso testemunho, como foi dessa mulher, através do testemunho, muitos crerão. Muitos encontrarão Jesus Cristo. Pois somos chamados para isso, para adorá-lo e para reunir o povo de Deus. A missão é essa, é reunir. Nós somos chamados a reunir o seu povo, a fazer a vontade dele. Amém? Conclusão. Nós somos chamados para enviar, somos enviados por Deus para pegar a palavra, para fazer essa união, chamar o povo ainda que não conheceu. Pois quem faz a obra missionária não somos nós, mas sim a obra do Espírito Santo em nossos corações. Mas é preciso, Deus nos deu a incumbência de pregarmos a palavra, pois Jesus diz o quê? Quem crerão se não... Como crerão se não ouvirão a palavra de Deus? Então que possamos aprender com o Senhor Jesus, que possamos guardar em nosso coração e termos um coração missionário, que possamos ser uma igreja missionária, que possamos ser servos de Deus, homens de Deus e mulheres de Deus com amor à obra do Senhor. Amém? Eu queria pedir aos amados irmãos da sonoplastia para tocar um louvor. Eu não vou me ousar cantar, irmãos, porque eu não sou cantor. Mas eu queria que eles colocassem. Esse louvor tocou muito ao meu coração durante esses dias lá. E praticamente eu só ouvia esse louvor. E eu queria que a amada igreja pudesse ouvir essa música. Talvez os amados já conheçam, mas foi muito marcante para mim nesse período que eu estive lá. Antes que os meninos peguem o louvor, só para finalizar. E doutora Ida Scudder, quando ela termina a sua obra missionária lá, pode deixar. Doutora Scudder, ela constrói um hospital, um complexo hospitalar, com recursos financeiros que ela conseguiu. Salvou muitas vidas, adotou crianças. Ela é conhecida até hoje. O hospital, naquele lugar em Vellore, existe até hoje, cuidando e ajudando pessoas naquela região. E muitas almas foram convertidas através da sua obra missionária. Vamos ouvir o louvor? Os campos estão prontos para colher.